Muito obrigado, doutora Fabiola, pela apresentação. Obrigado também aos que fizeram o convite, pela essa oportunidade de falar aqui a todos vocês. Obrigado a essas figuras lindas que estão aqui me escutando, só gente maravilhosa. Deve ter alguma exceção, mas isso aí não conta. Isso é besteira, detalhe. Etioprogramação postural pela cromoacupuntura auricular. Bom, o assunto é muito interessante e creio que em grande parte vocês já viram, já conhecem os trabalhos de Bernard Bricot. Eu considero o Bricot um gênio. Ele conseguiu jogar a posturologia, ou seja, o controle da nossa situação, da situação do nosso corpo no tempo e no espaço, de uma maneira tal que nós podemos agir sobre causas e obter efeitos fabulosos. Se nós agimos sobre as causas, nós conseguimos coisas muito mais eficazes, duradouras, do que apenas passando, dando uma lavagenzinha nos sintomas, principalmente o sintoma dor, que é o mais conhecido de todos. Eu tive até a ocasião de aproveitar e sugerir a alguém aqui que pegasse, aproveitasse, fizesse um curso de Bricot quando tivesse chance, porque realmente enriquece muito o currículo de qualquer um. Mas o que é que a gente poderia dizer logo com a introdução? Vamos pular muita coisa sobre posturologia. Vamos supor que todos nós... A primeira pergunta, quem é que já conhece alguma coisa aqui sobre posturologia? Levante o braço. Todo mundo. Claro, todo mundo não, mas uma boa parte. Então, nós vamos procurar, uma hora só é muito pouco tempo, vamos procurar enfocar principalmente a aplicação da posturologia através da orelha, sem mexermos no corpo, desbloqueando o cóccix, desbloqueando a primeira costela, desbloqueando tudo, sem precisarmos tocar diretamente no corpo, trocando apenas na parte do corpo, que é a orelha, e trabalhando com cores. É fundamental a gente lembrar que a cor é um método de comunicação intercelular. Na verdade, se a gente for pensar no passado, a gente vai se lembrar de Goethe, a teoria das cores, aqueles conceitos de cores básicas, cores derivadas, cores complementares. Por exemplo, vou batalhar aqui um pouquinho só, vocês sabem isso sobejamente, mas vale a pena recordar. O conceito das cores básicas para Goethe. O amarelo, o azul, o vermelho. Seriam as cores realmente básicas. Básicas aqui no sentido de as fisiologicamente básicas. A partir das cores básicas, nós pulamos para outro conceito interessantíssimo, as cores derivadas. Por exemplo, o verde é derivado da associação do amarelo e do azul. O violeta, derivado da associação do vermelho e do azul. O laranja, derivado da associação do amarelo e do vermelho. E um dadozinho mais que a gente deve a Goethe. Se a gente passar aqui um traço, a gente vai conseguir dividir essas 6 cores, que são as cores mais fundamentais para tratamentos físicos, em 2 grupos. Nessa parte temos as cores por eles ditas quentes, o amarelo, o laranja, o vermelho. Acima nós temos as cores ditas frias, o verde, o azul e o violeta. Mas que interessa essa história? Frio e quente é melhor para a cozinha mesmo, né? Por que é que vamos nos preocupar com cores frias e quentes? Se nós formos pular para o outro lado do mundo, bem distante da Alemanha, nós vamos ver que também os chineses dividiam as cores em cores yang e cores yin. E o mais interessante na história é que as cores se complementam. Se nós considerarmos esse círculo, as oposições são complementares. Por exemplo, o grande complementar do amarelo, cor yang, é o violeta, cor yin. O grande complementar do verde, cor yin, é o vermelho, cor yang. E o azul é complementado pelo yang, laranja. Então, interessante.
podemos dividir as cores em dois grupos, quentes e frias, e pegando uma cor fria e uma cor quente, não aleatoriamente, mas utilizando esse esquema, nós temos cores complementares. Aí vem a história, para que é que isso serve afora para desenho e pintura? Eu adoro pintura. Fico lhe devendo um quadro. Vocês são testemunhas. Muitas testemunhas. Está gravado. Então, será que é só para dar presente para Mauro que servem as cores? Não. Há coisas mais interessantes. Vamos adiante. Aqui só um recordatório rápido das cores quentes e frias. O que importa a gente saber é que não precisamos ficar só naqueles trabalhos clássicos de Goethe, ou em trabalhos mais modernos, mas mesmo assim um tanto quanto empíricos de Gadiali. Não, não, não. Ei, ninguém vai me jogar pedra nem me denunciar, né? Rui não está aqui, não vai falar no conselho. Apesar do conselho dizer que cromoterapia é bobagem, cromoterapia já está comprovada cientificamente, depois dos trabalhos do professor da Universidade de Heidelberg, Fritz Albert Popp, que recebeu o prêmio Max Planck pelos trabalhos que o levaram a postular a teoria dos biofótons. Nós sabemos uma coisa fundamental. Gente, as células não se comunicam umas com as outras somente pela liberação de acetilcolina, de serotonina, de noradrenalina. As células se comunicam por emissões fotomagnéticas. Surgiu daí a teoria dos biofótons, que não são nem mais nem menos do que campos magnetofotônicos que servem à comunicação intercelular. Luz é tão importante para a comunicação entre as células quanto mediadores químicos. Nessa época, então, que a gente está com a ortomolecular, perto de suas brigas e confusões todas, fazendo força e vamos trabalhar em neuromediadores, bababá, nós temos na nossa mão um neuromediador dos mais fabulosos, a cor. E nós podemos usar isso, e já podemos usar com segurança. Quando alguém libera serotonina numa sinapse, na verdade esse alguém é alguém. O neurônio vai liberar para o outro, vai ser o contato entre o axônio de um e o dendrito do outro. Ele vai liberar também simultaneamente a emanação de diferentes tonalidades de azul. Quando existe um movimento por um instante de raiva, de excitação, uma simpaticotonia, um fenômeno adrenérgico, não é só liberação de noradrenalina, não. Sai uma emanação vermelha. Isso já são coisas comprovadas, mesmo que hajam os cegos que não querem ver. Então, Popp, vou reprisar bem isso, detectou que a comunicação de um neurônio para outro através de sinapses compreende não só a liberação de mensageiros químicos, como emissões biofotônicas. E para frisar, em outras palavras, as células também se comunicam através de luz. A grande linguagem da célula é a luz. É uma época linda, essa época em que nós vivemos. Nós encontramos figuras que estão em pleno trabalho de desenvolvimento em suas áreas. Peter Mandel não era médico, mas não vamos também tirar todas as virtudes dele. Lançou a cromopuntura, que hoje é marca registrada. Bernard Bricot sistematizou de uma maneira linda a etioprogramação postural. Mandel, Santaro, Wu, Sponzili conseguiram aplicar na aurícula os tratamentos corporais. Então, por que a gente não junta tudo isso? É exatamente falar um pouco, não dá para falar tudo, sobre isso que nós vamos falar. Então, nós já podemos contar com a etioprogramação postural. Por que etio? Porque no esquema de Bricot a gente vai atrás de causas. Mas se vocês quiserem tirar a etio e falarem só em programação postural, reprogramação, o que for, falem pela cromoacupuntura auricular. Vamos ver isso. Primeira coisa importante, recuperar rapidamente alguns conceitos fundamentais. Entradas do sistema tônico-postural. Os elementos que recebem as informações provenientes do exterior, dos esteroceptores, ou do interior, dos próprios ceptores, transmitem aos centros superiores e assim permitem a regulação da postura.
pés, isso é fundamental. Perdoe-me frisar para os que já sabem sobejamente, já sabem demais isso, mas pés e olhos são as causas mais frequentes de desequilíbrio. Uma assimetria mínima de apoio podal pode levar tantas coisas, tantos problemas, lombalgias, gonalgias. Um defeito mínimo de convergência ocular pode levar a cervicalgias, cefaleias, vertigem, dificuldades escolares. Adeus. Os dentes. A velha medicina francesa do século XVIII já dizia os focos, os focos, os focos. E não é que ela tinha razão? Então, realmente, nós temos que olhar esses captores. Uma primeira coisa a se ver é definir a postura normal, mas por uma questão de tempo eu não vou não vou utilizar alguns dos minutos poucos que a gente dispõe para falar sobre postura normal. A questão básica é essa. Será que existe mesmo um padrão universal aceitável? Será que existe uma maneira correta de nós colocarmos o nosso corpo no contínuo espaço-tempo? Sim. Realmente, e pelo que nós sabemos até agora, a melhor maneira de fazer isso é estudando quais são as pessoas que estão bem em termos de coluna, não apresentam desequilíbrios, são bons nas atividades físicas, não têm dores. São os ideais. E vocês sabem quantos são? Calcula-se que 10% da população cai nesse grupo. É um daqueles casos em que a minoria é que está certa. Não é a maioria. Se a gente quiser dizer assim, mas como pode ser isso? Vamos lembrar que o conceito estatístico de normalidade é um conceito muito vago. Se fosse normal, é um dente cariado, Ave Maria, quem tem dentição estaria errado. É a mesma situação. O que é normal é o indivíduo que não tem problemas de dores. Não vou definir isso aí, vou recordar assim rapidamente alguns padrões. Porque vou fixar principalmente aqui, quem está assim com suas linhas biescapulares, biilíacas, na forma que aqui, pelo pouco tempo que nós vamos ter, só vamos examinar os pacientes mesmo em visão anteroposterior. Então, o equilíbrio entre os dois lados é uma das boas maneiras que a gente tem para calcular o paciente. Esqueci a parte superior. Vamos recapitular bem rapidamente alguma coisa do exame no plano frontal. Algumas das maneiras que a gente tem de fazer, examinando. Porque não vamos esquecer, realmente a gente tem que dar uma olhada no corpo do paciente como um todo, mas o corpo funciona como se houvesse sistemas tampão. O pé é um sistema tampão, mas é mais difícil de avaliar. Mas nós temos dois sistemas tampão que são maravilhosos para avaliar. Um deles é a cintura pélvica, outro é a cintura escapular. Só com esses dois sistemas tampão, a gente já pode ter uma noção geral da situação do organismo. Aqui uma das formas, vamos ver na prática já, de exame do sistema tampão pélvico. Para aqueles que têm mais prática, eu gosto muito disso, de ter um quadriculado na parede, porque facilita muito, a gente coloca o paciente contra o quadriculado, vê tudo. Mas a outra maneira, quando a gente não dispõe, é pura e simplesmente observar de um lado e do outro a altura dos côndilos, até puxando a mão um pouco para frente. Também é uma maneira prática da gente fazer avaliações e vamos ver isso já já. Testes interessantes associados, exames ao movimento, um deles é o da força muscular, está vista aqui embaixo. Não deixa de ser um exame de cinesiologia aplicada. O outro é a rotação da cabeça. São inúmeros exemplos, mas para quem dispõe de uma hora, vamos ver uma coisa bem simplificada. Exame do olho sempre é fundamental, principalmente hipertonia de reto lateral, perturba bastante. Vou esquecer os outros tipos de exame, vou desprezar. Exame do aparelho manducatório, vamos deixar para ver apenas na prática. Interessante, vou fazer uma pausa aqui e dizer uma coisa. Gente, na hora que a gente
a gente pega 70% dos pacientes, só em consertar o pé, a coluna já se conserta e as dores já se vão. Esticando um pouquinho mais, passando para o olho, em 85% dos casos, a gente resolveu. Problema de pé, problema de olho, o paciente está ótimo. Pegou-se mais um pouquinho adiante, aparelho manducatório, 90% dos nossos pacientes já estão resolvidos com relação à coluna. Aí, poxa, os 10% restantes vão sobrar para as pernas curtas verdadeiras. Infelizmente, perna curta verdadeira tem que ir para palmilha de compensação mesmo, mas são apenas 5% dos casos. Vão fazer escanograma de um bocado de gente, vocês vão encontrar tanta perna curta, tudo mentira. Tudo falso, tudo rotação. Somente 5% das pernas são realmente curtas e exigem correção. E isso apenas a partir dos 14 anos de idade. E aí, os outros 5% vão ficar entre bloqueios de cóccix, síndrome de primeira costela, microgalvanismos, outras pequenas coisitas mais. Em frente, síndrome de primeira costela, não vamos definir por causa do nosso tempo, que é escasso. Cicatrizes patológicas, realmente, graças a Deus, os irmãos Runeck começaram os trabalhos sobre cicatrizes patológicas e a gente aprendeu tanta coisa, tanto problema postural, tantas dores crônicas, tantos problemas de órgãos internos mesmo, causados apenas por umas tolas cicatrizes, focos dentários reatógenos, já falamos, bi ou polimetalismo, microgalvanismo, e aquelas finais, perna curta verdadeira, perna curta. Famoso exame do sol nascente. Ninguém pergunta por que sol nascente, não. Olha o sol ali por cima do Fujiyama. Quais são os esquemas clássicos? Os que já fizeram posturologia estão bem lembrados. Vamos pegar a palmilhazinha de bricô e colocar no pé? Realmente resultado fabuloso. Vamos pegar os chips Neurostab de Michel Marian, colocar no pé? Geralmente, resultados fabulosos. Vamos fazer os exercícios oculares. Vamos fazer aplicação de ímãs paraoculares no lado das hiperconvergências. Tudo isso funciona lindamente, maravilhosamente. Não deu para resolver isso, está com um problema de dente que foi mais adiante, colocar uma goteira, fazer um tratamento outro, mandar corrigir os dentes, fazer um implante. Se não resolver isso ainda, porque ainda tem um problemazinho, vamos ver se tem uma síndrome de primeira costela, vamos manipular. Ou se é um caso de bloqueio de cóccix, vamos manipular, ou usar uma técnica reflexa. Se o problema é poligalvanismo, vamos retirar tudo que for de joia. Ótimo, são recursos. Mas nós, acupuntores, nós somos mais ricos do que os demais médicos. E que os fisioterapeutas também. Nós temos uma coisa chamada acupuntura. E a acupuntura hoje está profundamente enriquecida pela chegada da cor. A cor é uma nossa grande auxiliar. Diabo, será isso? Tudo mentira. Esse João Gabriel diz que é tudo mentira, esse é bandido. Não diga você não, mas você não acredita, nele eu não acredito. Você disser, começa a fiada, eu saio correndo e chorando. Vamos tratar da cromoacupuntura auricular em etioprogramação postural. Primeira coisa, os pontos de aurículo, seja qual for a escola, podem ser empregados nessa técnica. Eu, particularmente, e aí não me joga já uma pedra, eu, particularmente, prefiro os pontos da escola francesa, mas é uma questão de gosto. Eu uso os pontos da escola francesa desde 81 e adoro Nogier. Conheci o velho Nogier pai, amei. Gosto de Rafael. Pode-se tratar os pés, as dores, seja lá mais o que for, através das correspondências. E um aporte fundamental foi dado pelo Bricot, que nós já falamos. Aqui entre nós, Bricot deu muita
coisa em termos de uso de pontos de acupuntura na reprogramação postural. Agora, Mauro, eu posso falar isso ou não posso? Se fizer tudo com acupuntura, gente, não vai vender palmilha. O grande problema é esse. Mas, exato, a gente vai perder essa boca. Não, então, ele não pode ensinar tudo pela acupuntura, senão estamos perdidos. Nós, revendedores de palmilha. Ele, então, que tem uma empresa que só faz isso. Mas o grande aporte foram os pontos de neutralização. Que diabo é isso? São pontos situados na face posterior da orelha. Muita atenção para isso. Na escola francesa, a face externa, ou anterior, se quiserem chamar, é uma face essencialmente sensitiva. Pode-se tratar fenômenos sensitivos e motores nas duas faces, mas a face externa recebe melhores estímulos sensitivos. E a face externa, a face interna, a face craniana, responde melhor aquilo que é motor. Quando você quer trabalhar com alguma coisa motora, melhor trabalhar na face posterior. Então, o que é que ele trabalhou? Ele encontrou pontos para distúrbio de convergência ocular, báscula de quadril, báscula de ombro, distúrbios oclusivos dentários, síndromes algodistróficos. O trabalho foi bonito, muito bonito. E Bricot batizou assim, porque o papel era justamente eliminar as informações errôneas chegadas ao sistema nervoso central a partir dos captores periféricos do sistema tônico fásico postural. Dessa forma, esses pontos que nós vamos ver já, não são pontos sintomáticos, pontos de tirada de sintoma, não. Procuram ser pontos de ação etiológica. Eles trabalham as causas dos distúrbios, ou seja, os dados distorcidos enviados desde a periferia para o processador central, que basicamente é o cerebelo. Os pontos, esses pontos. Ponto da cintura pélvica quadril posterior, chama-se o ponto da báscula de quadril. Ponto do bloqueio de costela, são dois pontos na verdade, um deles é secundário. O ponto das síndromes algodistróficas é mais uma área do que um ponto. O ponto da cintura escapular, também dito ponto da báscula de ombros. Ponto da convergência ocular, ponto da oculomotricidade. Esses dois trabalham muito bem juntos e com isso a gente consegue, naqueles pacientes com problemas oculares, uma regulação postural. Vamos dar uma olhadinha nesses pontos. Aqui está, no desenho clássico de Bernard Bricot, os pontos de neutralização. Olha cá, ponto de neutralização. Na verdade são 3 pontos, né? Um principal, 2 secundários. Vamos chamar área de neutralização do quadril. Vocês sabem muito bem que em termos de aurículo, o negócio é ir na área e lá encontrar o ponto que está doendo. Doeu? Aquela história. Ponto é um bicho dengoso. Você chega lá, ele faz, ai, me trate. É dengoso, a gente vai lá e trata. Pô, de costela, mas isso aqui raramente a gente tem necessidade de usar. Os pontos de Saddam. Os pontos de ombro, não. É um ponto que a gente trabalha com muita frequência. Ponto de báscula de ombro. E os pontos oculares também têm uma frequência bem grande, é? Com relação às cores, veio uma ideia excelente de Mandel. Esquecer lateralidade, nada de pegar pulso para ver pela auriculomedicina o que é que realmente é a cor mais interessante. Os franceses adoram isso, mas nem todo mundo gosta de fazer isso. O esquema de Mandel foi muito simples. Examine os dois lados. O lado mais doloroso é o lado yang, você coloca a cor yin nos pares complementares. Do lado frio, a cor quente. Do lado quente, a cor fria. Aí a gente termina com a cozinhada que nem fica quente, nem quente. É tudo morninho. Isso simplificou muito o trabalho clínico. A outra questão também, que veio de Mandel indiretamente,
São diáteses, na verdade o termo diátese eu que joguei em cima da história, mas a ideia dele seriam 3 grupos, 3 sequências, separação em 3 grupos dos pares de cores. É um conceito muito interessante dele. Então, a primeira diátese, eu prefiro chamar pseudodiátese funcional, geralmente só trabalha casos recentes, funcionais. Mas, claro, você está no meio de uma algia, um processo crônico, uma reagudização, um azul, que é exatamente a cor anti-inflamatória e analgésica, cabe muito bem. Violeta e amarelo se ligam muito aos processos tóxicos, aos processos inflamatórios, aos processos com problemas linfáticos. E a terceira diátese é dos casos muito crônicos, que exigem vermelho e verde. É a que tem a maior aplicação em posturologia. Por quê? Porque, de uma maneira geral, nós vamos pegar em posturologia casos crônicos. Aqui bem, só para recordar, verde e vermelho são as cores que a gente mais emprega nesses casos. São distúrbios energéticos que já estão caracterizados por rigidez, bloqueio, cronicidade. Tanto pode ser uma cronicidade a nível física, arteriosclerose, artrose, como cronicidade emocional, rigidez mental, pacientes que às vezes se locomovem até com dificuldade. Claro que a pseudodiátese que tem os casos mais difíceis de serem tratados, mas também neles a gente obtém bons resultados. E a grande maioria dos casos de posturologia cromática pede verde e vermelho. Nem vou dar bolas. Na sequência que nós vimos, quais são os casos mais comuns? Dos pés. Mas vamos fazer uma safadezinha, não. Vamos homenagear Bricot e começar pelos pontos de neutralização. João Gabriel, você é troncho, né? Vem cá. Usualmente, quando a gente começa um exame posturológico pelo perfil, a gente vai enquadrar o paciente num daqueles 5 padrões, que são os padrões de visão lateral. Isso diz muito respeito aos problemas de pés, mas vamos passar aqui, vamos ver a maneira... Nosso tempo, inclusive, não vai permitir mais do que isso. A maneira mais rápida e fácil, mais prática, é a gente fazer a observação antero-posterior. Interessante, pensei que João tivesse uma báscula mais intensa. Mas mesmo assim, vocês observam, João, você está sentindo que eu estou em cima da crista? De um lado e do outro? Está sentindo a crista? Que eu estou apertando a crista? Coloque sua mão horizontalizada em cima da minha mão. Do mesmo jeito que a minha está, para facilitar a visão de todos. Não, em cima, sim. Pode. Não, pode estirada assim como a minha é. Do mesmo jeito que eu, assim. Ah, sim. As duas. Vocês veem que a báscula dele não é tão grande como eu esperava, hein? Pensei que fosse maior, João. Estou lhe julgando mal, né? Mas já que você está aqui, deixe pintado. Pode só marcar o local? Está pintado, não sei se dá para ver. Ainda não. Olha lá. Está vendo a pintura? Vendo mais escurinho lá? Exato. É o vermelhinho aqui pintado. A verdade são 3 pontos bem aproximados. Tem que saber qual é o... Você palpa, você vê qual é. Mas que ponto é esse? É a projeção na face posterior do Charmet. O Charmet, que na verdade não é Charmet, é Tantien. É a projeção do Tantien na face posterior da orelha. Obrigado. Pela dor, né? Hein? Você pesquisou pela dor. Pesquisei pela dor. Se você tiver um aparelho detector elétrico, você faz a detecção eletrônica também, se você quiser. Se você quiser fazer pelo pulso, vai subindo um pulso, onde
Localiza. Ponto fácil, quebra um galho miserável, não sei quantos casos de dor de coluna. A tendência do paciente que tem a regulação de sua báscula é começar a resolver a partir daquele instante já a sua dor de coluna. Moriyama Sensei Moriyama é troncho mesmo. Brincadeira, não me jogue praga não. Vou falar nisso. Eu sei que você não tem problema de coluna maior, né? Fale para essa plebe de nada aqui presente quais são os problemas. E 3 cercão. Só? Só. E às vezes, periodicamente eu fico travado, não consigo nem ficar de pé, assim, para tudo. Hernia ou protusão? Não, os caras querem operar. Extrusa. Não faça isso não. Extrusa. Extrusa mesmo. Uma vez fui lutar e chutei, né? De que chutei me levar daquele jeito. Então eu tenho, realmente, não é só protusão, tem 4 lombares, 3 cercão. Meu genro, que é ortopedista, quer me matar quando eu passo voltando. Eu agora já estou com medo de arranjar abacaxi. Aff, Maria. Você já falou? Claro que não é um abacaxi. Eu lhe cuido. Nesse momento, você está sentindo alguma dor, alguma coisa? Está sentindo bem. Já que você é um sujeito esbelto e elegante, você tira a camisa, dá uma olhada, tira o sapato também. Faremos o exame mais sumário possível, porque realmente não temos aqui o caramba. Seguir a regra toda, mas vamos dar uma olhada no nosso paciente. Que é lutador de Kung Fu. Ai, ninguém diz alguma coisa dessa coisa. Eu estava em Kung Fu. Vamos ver então. Você sente? Não, porque você liga aqui. Só magnifica melhor. Já que a gente está usando isso aqui, fica mais fácil. Vou rotacionar um pouquinho para mim. Crista e liga à sua esquerda. Crista e liga à sua direita. Dá para ver bem? Pode rodar um pouquinho para a câmera? Bote sua mão em cima da língua, assim. Você tem a diferença? Primeira forma de examinar, o exame da báscula. Já localizamos a báscula dele, tem uma báscula à esquerda dele. Vamos fazer um método simplificado de exame da cintura escapular. Só em tocar por aqui nos cômodos você já vê que ele tem uma báscula contralateral. Báscula contralateral. A báscula é à direita de ombros e à esquerda de quadril. Geralmente vocês devem estar lembrados, né, que quando a gente encontra uma báscula contralateral, a causa é primariamente podal, problema de pé. Um exame bem rápido, especial, não vejo mau comprometimento, vamos fazer um tratamento direto do processo. Aqui nós temos a báscula. Vou utilizar o mesmo ponto. Poderíamos agir de outra forma, agir no pé. Como já sabemos que o problema é de pé, a gente pode começar a agir no pé. Mas aí, como a gente tem um ponto de neutralização de Bricot, vamos dentro. Vai ter o cantinho mais dolorido, deve ser meio, tá?
Quando eu chegar. Quando eu chegar na rampa. Chegou? Chegou. Localizei o ponto de neutralização da cintura pélvica. Estou nele? Tá. Vou segurar 30 segundos. Está sentindo para não escorregar? Nossa, dói muito. Peguei. Escorregou, voltei a localizar. Lembrar, a luz é um meio de comunicação entre celular. Ou seja, quando a gente está colocando, estou dando dor. Quando eu coloco uma agulha, eu me comunico com uma palavra. Quando eu boto a luz no ponto, que a palavra única da agulha qual é? O ponto. A cor fala o ponto e diz o que se quer do ponto. A gente está falando com o ponto. Está sentindo que eu estou? Tá. Inclusive eu acho que eu devo até selecionar um pouquinho. Uma pequena inversão, está vendo? É uma pequena inversão discreta. Não é patológico, não tem problema, pode colocar. Vocês estão vendo que o lado mais alto está mais baixo, o lado mais baixo está mais alto? Problema nenhum. Vou segurar com um pouquinho de tinta. Que tal? Agora dá para ver, né? Mas vamos subir lá novamente. Se o problema é primariamente podal, pode ser que a gente tenha conseguido uma melhorazinha também a nível da cintura escapular. É difícil, não trabalhando nela ainda, mas vamos olhar, não custa nada. Não, continua tudo. De cara de direita, continua tudo. Na parte de cima. Regulou embaixo, não regulou em cima. Aqui já estamos perfeitos. Por sinal, um pouquinho invertido. Vamos dar uma olhada no ponto referente à cintura escapular. Vamos baixar esse ou vamos subir o outro? Avaliar 5 graus. Lembrar bem, todos os nossas melhores de posturologia são daquelas que vêm de baixo para cima. A melhora começa nos pés e sobe. A última é a cabeça. As chutes escapulares também, baixo para cima, baixo para cima. Estou localizando. Pode voltar. Professor, pode rodar ele um pouquinho. Botar ele deixado para a câmera, o senhor vai apontar? Não, depois ele vira. A diferença, observar primeiro a diferença para a gente poder medir depois. Veio bem, primeiro nos côndilos, bem significativo, a báscula escapular, a báscula de ombro é bem significativa. Não me ajude, deixe que eu vou puxando sem fazer força. Aqui está ela. Nós temos os bons dedinhos diferentes. Lado mais baixo. Segura aqui, diga. Encontrar o corpo. Dói mesmo. Vai. Aí é o lugar mais alto, você está usando a cor vermelha. Verde. Não tinha que usar vermelha? Eu usando em cima. Esse lado é o mais alto. Vai baixar então. Tu tinha dito antes que tu ia levantar o lado mais baixo. Então vai baixar o mais alto. Vou baixar o mais alto. Faz, baixar um, sobe o outro. Não, é só ficar pela cor. A cor Vai verde equilibrar. Aí. Nele.
Aqui é melhor só segurar, sem fazer maiores pressões. Tudo bom? Tudo grande? Você vai me ajudar. Oh, tá no ponto. Aqui bem? Nossa. Nossa. Como essa báscula é bem diferenciada, eu vou fazer a pintura e ainda vou dar um pouquinho de vermelho do outro lado, tem que ver. Vamos estudar nosso caso. Então, o bem meio, toda essa área. Não, é mais aqui no centro, né? Pronto. Vou fazer outra coisa com ele, como nós falamos. Vou utilizar o outro lado. Não sabemos se ele tem problema de outras coisas. Nós estamos trabalhando só uma área. Acho que vocês todos estão bem lembrados do esquema da posturologia. Fazemos, vamos tratar o pé, resolveu. Caso do primeiro paciente, pode ir embora. Não resolveu, aí vamos partir para o exame de quê? Na sequência. Olhos. Não esquecer que os olhos são possivelmente o maior óbice à regulação da cintura escapular. É possível que ele tenha. Infelizmente o nosso tempo não vai dar para fazer tudo, mas pelo menos vamos ter o teste a esse nível. Chegando dele. Vou chegar dele. Vai. Vamos nele. Ai, nossa. Puta, dói tanto assim? Você sabe que todo portal auricular. Não, mas não era assim antigamente, pô. Hein? Antigamente não era assim, pô. Sério. Tô nele. Tá. Mauro, você não conta os 30 segundos, Mauro. Você também hoje. Você está sem vocação de cronômetro. 5 segundos. Faltando? Quando terminar dele, já. Já. Mauro falou para falar. Nosso paciente não está ainda perfeitamente regulado. A gente pode pensar que é um paciente que tem comprometimento de olhos também, mas já dá para ver uma coisa, né? Em outras palavras, aquilo que diz Bricot, existe realmente a questão báscula contralateral, começa a estar pensando sempre em pé. Báscula homolateral em olho, mas na maioria das vezes nós temos processos associados. Moriana tem um comprometimento podal, já há que começar o tratamento podal e depois a gente vai dar uma olhada no resto da desgraça, na polisculiambose. Dani pega. Sinto muito Fabíola também, roubei o seu tempo todinho. Esgoteio. Mas a ideia básica é essa. Tudo que você faz com neuroestático, com palmilha, o que você faz com manipulação, o que você faz com agulha, o que você faz com o diabo lá que seja, você faz com tantas coisas. Essa é a essência de tudo que eu tenho a falar. Doutor, dá para